Muito bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 3 de julho do ano da graça 2023, vamos voltar ao livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias. O tema será os Desterrados de Lobão, no século XVIII. O meu nome é Albertino Silva e vou levar-lhe nos próximos minutos esta temática. Então, vamos começar. Um dos primeiros desterrados do Lobão foi o Dr. José de Seabra e Silva, secretário de Estado adjunto do Marquês de Pombal, que depois de cair em desgraça no Paço Real, veio desterrado para Várzea de Cavalos por ordens de Dom José e despacho do Marquês de Pombal. Dom José preparava-se para embarcar numa barcaça a remos no cais fluvial de Belém, ao fundo da calçada da Ajuda, onde se situava o Palácio Real, com destino a Salvaterra de Magos para passar umas férias. Era da etiqueta real os ministros irem ali ao beijamão real e receber ordens e recomendações do rei. Quando chegou a vez do secretário adjunto do primeiro-ministro, José de Seabra e Silva, o rei disse-lhe que para ele não tinha ordens nenhumas e que as fosse receber a casa do Marquês de Pombal, que para isso já estava instruído. José Seabra e Silva, que em situação normal até seria convidado a ir para Salvaterra com a comitiva real, estranhou aquela resposta e ficou preocupado e acorreu logo à casa do Marquês de Pombal. Ali foi recebido com um abraço comovido do Marquês, seu protetor, e que lhe disse que tinha ordens de Dom José para seguir imediatamente para Várzea de Cavalos, na situação de desterrado, sem sequer se despedir da família e onde aguardaria novas ordens. Ao que constava na corte, este desterro estava relacionado com um processo secreto que o rei ordenara para que a sua sucessão não passasse a sua filha Dona Maria, pois esta fora educada pelo clero, em ódio e repúdio à sua governação e à do Marquês de Pombal. O segredo veio ao público e José de Seabra e Silva era o suspeito de quebrar o secretismo. Veio imediatamente para Várzea de Cavalos, conforme recomendação do Marquês de Pombal. Em Lobão, ainda consultou o jurisconsulto Manuel de Almeida e Sousa Lobão, contemporâneo do seu pai. O mestre aconselhou-o a não desobedecer, porque palavra de rei era palavra de rei. Estava desterrado em Várzea de Cavalos há mais de 3 meses, fim dos quais estava no muro do seu quintal, a admirar a Ribeira de Asnes e o São Simão, situados em frente, quando vê descendo a rampa do São Simão uma força de cavalaria das milícias de Tondela. Era o juiz corregedor das justiças de Tondela e o de Évora, que o vinham buscar e levar para a Foz do Douro, onde aguardaria transporte para a Ilha das Cobras, no Brasil, seu destino seguinte. Em Várzea de Cavalos, apreenderam-lhe 3.000 reis que tinha em casa e saiu apenas com a roupa do corpo. Na Foz do Douro, aguardou novamente embarque que surgiu um mês depois, onde seguiu como um simples marinheiro em serviço até à Ilha das Cobras, que julgava ser o seu destino final. Uns meses depois, para sua surpresa, é metido num barco de pesca armado com canhoeira, chalupa, e segue atravessando o Atlântico com destino a Luanda. Ainda aí, não era o seu destino final, e depois foi transferido para o presídio das Pedras Negras, coisa terrível devido ao clima infestado de melgas e mosquitos propícios ao paludismo. Várias vezes esteve doente e em perigo de vida, até que por influência dos seus amigos da corte, veio para Luanda ao cuidado do governador. Estava nessa situação quando lhe chega a notícia de que o rei tinha morrido há cerca de um mês. E ele apressa-se a embarcar para Lisboa na primeira oportunidade, pois Dona Maria tinha sido
empossada como rainha e iniciado o movimento conhecido por a Viradeira, que visava soltar e reabilitar os perseguidos de seu pai e do Marquês de Pombal. José de Seabra e Silva, que tinha a simpatia do povo de Lisboa e grandes amizades na corte, é recebido no cais das comunas no Terreiro do Paço por uma enorme multidão de boas-vindas e onde se forma um cortejo que o acompanha pelo Rocio e Avenida da Liberdade até São Sebastião da Pedreira, onde a sua família tinha chalé. Foi reabilitado, foram-lhe restituídas as honrarias perdidas e foi atribuído um rendimento por perdas e danos. Ainda veio a ser Ministro das Regiões e Obras Públicas, e a ele se deve, nessa fase, a construção da primeira Estrada Real Lisboa-Porto e a primeira Estrada Real Mialhada-Viseu e a Estrada do Douro. O traçado desta Estrada Real foi feito de forma a servir as terras onde os seus antepassados foram senhores, isto é, entre Várzea de Cavalos e Valverde e entre Fail e Vilaché, de cujo percurso beneficiou grandemente Tondela, que à época tinha poucas vias de comunicação. Foi assim este ilustre homem de Lobão o primeiro desterrado na sua memória. Francisco de Gouveia deixa também uma nota que diz o seguinte: este ilustre ministro, filho de outro ilustre desembargador de Lobão, deveria estar homenageado nas ruas de Tondela. Importa ainda referir, para as pessoas que estão menos familiarizadas com as personalidades e com a história de Lobão, que José Seabra da Silva, o Dr. José Seabra da Silva, era filho do Dr. Lucas Seabra da Silva, desembargador do Paço, e era neto de Gregório da Silva, oriundo de Fail, e que veio casar a Lobão, a Várzea de Cavalos, onde construiu a casa que hoje é denominada pela Casa da Viscondessa. Trata-se, pois, de uma família muito importante nos corredores do poder e da política do país nos séculos XVIII e XIX. Inclusivamente, um dos irmãos de José Seabra da Silva foi intendente-geral da Polícia de Lisboa. Curiosamente, tinha o mesmo nome de seu pai, Lucas Seabra da Silva, e seu filho foi o primeiro Visconde da Bahia no Brasil. Terminamos desta forma este apontamento. Agradecemos a sua presença e desejo-lhe uma ótima semana. Muito obrigado.